Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, o mistério de hoje, pois é, um episódio bem interessante que foi o episódio de evoluções. Aconselho você a assistir, dar uma oportunidade, porque lá vai o camaleão de novo, né? Um dos melhores episódios de evoluções, essa série tá muito boa. E esse episódio foi fenomenal. E o mais interessante é que você pode assistir ele e em sequência você pode assistir o episódio 9 de Pokémon Gerações. Vou deixar aqui no izinho os dois na sequência para vocês acompanharem. Por quê? Porque ele basicamente é uma continuação do episódio de evoluções de hoje. Aquele episódio conta a história do Rayquaza contra o Deoxys. E aqui a gente tem o início de tudo isso. Lógico que lá nós temos uma outra versão da história, mas ainda assim segue a linha dos acontecimentos, o que é interessante se você quiser acompanhar nessa dinâmica. Acho que vale a pena aí para você se entreter durante essa tarde ou noite, não sei que hora esse vídeo vai sair. Enfim, bora lá para mais um vídeo, quero saber a opinião de vocês sobre o episódio de hoje, o desejo. Vale muito a pena conferir. Bom, pessoal, o episódio começa com a May correndo atrás da Zinnia. Pois é, a Zinnia, pra quem não sabe, é uma personagem que a gente entende ela como uma guardiã da história do povo dela, que são os Draconids, né? E ela está ali tentando salvar a população de Hoenn e do mundo. Por que isso? Pois é, basicamente, na história, não é contado ali em Evoluções, mas um pouquinho antes, a Zinnia estava roubando Keystones por aí, acumulando Keystones, porque ela tem o desejo de pegar essas Keystones e invocar o Rayquaza. Obviamente, ela é vista, né, como um rival até ali, né, um problema até ali. Mas aí a May vai em busca dela, no contraparte seria o Brandon, e aí elas acabam se encontrando lá no Sky Pillar. E enquanto elas estão subindo e a May está seguindo a Zinnia decide contar a história do povo dela e do que aconteceu há muitos anos atrás. E basicamente aconteceu o seguinte, um grande meteoro atingiu a Terra e caiu em Hoenn. E lá se abriu a Terra no meio, assim. E uma grande energia fez surgir do subsolo e das profundezas do mar Groudon e Kyogre nas suas formas primordiais. Pois é, a energia do meteoro fez com que tudo isso acontecesse. Groudon e Kyogre, nervosos, brigaram por muito tempo, causando todo tipo de desastre que vocês possam imaginar. E obviamente, um dos mais afetados foi o pessoal, né, o povo do Draconid, que era um pessoal inclusive que cuidava de pokémons dragões, né? Eles têm essa tradição entre eles. E consequentemente, eles acabaram se reunindo e tentando invocar o Pokémon Rayquaza. E nesse momento o Rayquaza aparece numa forma ainda mais forte, verdadeira dele, e para, né, a briga entre Groudon e Kyogre, e eles voltam a adormecer nas profundezas da terra e do oceano. E assim a história continua até que os Draconides previram que um outro meteoro estaria para vir em algum momento. E esse momento chegou e a Zinnia está tentando manter a história do povo dela viva, mas ao mesmo tempo ela quer que, nada mais nada menos, salvar o mundo, porque ela desde criança foi ensinado a ela a colocar as necessidades dos outros acima das necessidades dela. Sendo assim, a Zinnia, ela está aqui para proteger o povo de Hoenn, né? Até acontece uma coisa bem bizonha nos jogos, né? Isso aqui bem off, assim, do especial. Mas nos jogos, não sei se vocês se lembram, mas o meteoro, eles queriam usar uma energia para desviar esse meteoro para uma outra realidade. Para esse meteoro atingir, tipo assim, um outro mundo, numa outra realidade, e não atingir o mundo deles ali. O que é um pouco sacana, né? Então a Zinnia até impede isso de acontecer também, porque isso não seria nada legal com o povo da outra realidade, né? Poxa, então ela consegue fazer isso. E aí a May fica surpreendida, né? Com toda a história da Zinnia e tudo mais. E aí a May continua a perseguição implacável.
E a Zinnia vai contando mais um pouquinho da história e ela diz que, em comemoração, né, a Rayquaza ter salvado toda a população, os Draconides criaram o Sky Pillar, que é essa grande torre. E a Zinnia acredita que se ela levar o máximo de números de Keystone que ela conseguir, ela vai conseguir invocar o Rayquaza e, consequentemente, vai conseguir acabar com o meteoro. Chegando lá no topo, a Zinnia está com algumas Keystones em suas mãos e ela invoca o Rayquaza. E de fato, ele aparece. Bom, legal, né? Só que aí ele não tem força o suficiente para chegar à sua forma original. E nisso ela cai na real de que tipo, ok, eu consegui invocá-lo, mas não é o suficiente. Ele não tem força suficiente para se transformar na sua forma original. E aí um meteorito que estava com a May reage ao Rayquaza e aí é passado para ele, ele acaba engolindo o meteorito. E nesse momento é muito legal porque a Zinnia entende que ele escolheu a May, né, para aquela situação. O lance do meteorito foi uma forma de, além da reação, foi uma forma do Pokémon reagir ao treinador. Então a Zinnia meio que delega as situações ali pra May resolver. E aí a May acaba batalhando contra o Rayquaza, é bem legal. E, enfim, ela acaba finalizando ele com o Ice Punch do Mega Swampert, que foi sensacional, muito bom mesmo. E aí o Pokémon cai, a Zinnia diz que é necessário capturá-lo, a May joga uma Ultra Ball e captura o Pokémon. E aí, logo em seguida, a Zinnia diz que no passado dela, né, como eu expliquei pra vocês, ela foi ensinada que ela deveria colocar as necessidades dos outros acima de tudo, mas também essa preocupação, esse fardo, né, de manter a história, a tradição do povo dela viva. E agora, ela, para manter isso, ela tem que finalizar com o último passo que ela tinha que dar, né, que obviamente seria usar o Rayquaza, o poder dele, para acabar com o meteoro. Mas antes disso, ela quer batalhar com a May, e uma batalha começa entre as duas, o que é muito legal também. E aí a Zinnia acaba usando o seu Mega Salamence, enquanto a May acaba usando o Rayquaza. E aí a batalha está rolando por ali, é bem legal. E como eu falei pra vocês, se vocês assistirem o episódio 9 de Pokémon Gerações, é basicamente uma sequência pós essa batalha, né? Aí vocês conferem lá. Tá bom? Acho que eu até fiz review na época de Gerações, eu vou ver se eu procuro aí e deixo aí pra vocês. Mas enfim, e aí o episódio termina, nós temos aquele easter egg bem legalzinho do Pikachu, com a roupinha, né, do Brandon e da May. E em resumo é isso. E a história, ela é muito, muito bem feita, na verdade. O roteirista, se eu não me engano, eu acho que é o mesmo roteirista que estava fazendo alguns roteiros pro Pokétoon. Então, eu não me lembro o nome dele agora, mas deixei na tela qualquer coisa. Enfim, a história é muito boa. Essa história desse Pokémon e o que o remake de Omega Ruby e Alpha Sapphire fizeram com o episódio Delta foi uma maneira até de homenagear o Pokémon Emerald, né? Porque também foi um jogo muito bom. E, assim, colocando aqui novamente a opinião sobre remakes no ar, né? Voltando lá pra trás, só faltou mesmo eles terem adicionado algumas coisas extras pro episódio Delta pra finalizar com chave de ouro. Mas ainda assim, ele é um episódio que, por si só, já é muito, muito bonito e nos introduz uma personagem tão bacana como a Zinnia, né? Então, assim, eu gosto muito dessa parte da história de Hoenn, porque a história de Hoenn já é muito legal. E eles conseguiram colocar a Mega Evolução, uma personagem tão incrível, ao lado dos Draconides, né, que é o povo dela. E ela tem o título, que se eu não me engano ela é a única personagem com um título, né, de, acho que, Lore Keeper, que é pra manter mesmo a tradição do povo. Isso é muito, muito legal na personagem. E isso, obviamente, a gente colocando com contraste, como por exemplo o próprio anime Pokémon, é um banho no anime Pokémon, né, porque a história acaba, mesmo em 6 minutos, sendo muito, muito superior em muitos níveis do próprio anime. Eu não gosto muito de colocar isso em paralelo, porque eu adoro o Ash, eu adoro a história dele, e eu sei que a história do universo do anime Pokémon que a gente conhece, ela é muito rica,
Mas nesses elementos, a história, né, a animação, tudo, ela acaba se perdendo muito. Porque a gente vê o quanto o anime tá deixando tantas coisas pra trás em pró do comercial, né? O que é uma pena também. Mas voltando a essa história, é um episódio sensacional. É um episódio muito bom. Eu gostei muito da caracterização da Zinnia. Senti um pouquinho da Mei. Eu acho que eles poderiam ter colocado alguns diálogos pra ela, porque ela mais ficou gemendo do que qualquer outra coisa nesse episódio. Ainda assim, foi um episódio muito interessante em acompanhar ela. E, ao mesmo tempo, a gente tem um pouquinho da história, né, de Emerald sendo contada, no caso do Delta Emerald sendo contada aqui pra gente. Pra quem não jogou os jogos, é um must você jogar e depois assistir esse especial, porque ficou muito, muito, muito bom. Ah, é bem interessante porque a Zinnia, ela tem um Pokémon em especial que é o Wishmore, né? E esse Wishmore é o nome de Aster. O Shigeru Omori acabou dizendo numa edição de 2015 da Nintendo Dream que a Aster é uma pessoa com poderes especiais que ocupou a posição de Lore Keeper antes da Zinnia. Então, provavelmente essa pessoa tinha algum papel muito importante na vida da Zinnia. Essa pessoa não é mais Lore Keeper e provavelmente não faz mais parte da vida da Zinnia. E uma forma de homenagear, né, essa pessoa que se foi, ela acabou batizando o Pokémon de Aster. Então isso é bem interessante também para ficar aí essa curiosidade para você, porque provavelmente a Wishmore, ela tem esse papel de ser uma pessoa muito próxima, né, do passado da Zinnia. A gente entende também que a Wishmore costuma chamar a Zinnia de mamãe, por conta do som que ela faz, né? E no Japão parece muito com o som de mama. Então, fica esse lance que provavelmente a Zinnia também deve tratar esse Wishmore como um filho, né? Uma filha. E não só isso, antes da Zinnia invocar o Rayquaza, ela acaba entregando o Wishmore pra Mei e dizendo: olha, se acontecer alguma coisa comigo, por favor, cuide desse Pokémon. E ela acaba chorando depois, soltando uma lágrima ali. É bem emocionante mesmo. Então, é uma história muito forte, é uma história bem legal pro universo Pokémon. E é o melhor de tudo que acabou acontecendo aqui nessa história, né? Porque Hoenn é uma região muito incrível, com uma lore muito interessante. Esse lance do meteoro também é muito legal. Esses 3 titãs que nós temos aí de lendários nessa região são fantásticos. E trazendo a Mega Evolução ao lado de uma personagem tão fenomenal como ela, só tem a agregar. Vale a pena cada momento do EP. E eu quero saber de vocês. O que vocês acham sobre esse episódio? Vale a pena pra vocês? Pra mim, 5 estrelas, sem dúvida. Camaleão vai ficando por aqui. Um forte abraço pra vocês. Quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso. E, bom, é isso aí. Forte abraço. Lembrando que semana que vem tem mais. E amanhã temos Anime Pokémon, hein? Não esquece de conferir aqui no canal.